Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre algumas perguntas que eu tenho recebido diariamente sobre o zumbido. Eu percebo que muita gente com zumbido, por conta de receio, acaba procurando informação na internet, ou com parentes, ou com amigos, e algumas das informações que eles acabam encontrando acabam piorando os medos ou então deixando essas pessoas com muitas dúvidas. Então eu separei aqui as 6 principais perguntas, as mais recorrentes sobre o zumbido que eu recebo, e eu vou discutir uma a uma e explicar se são realmente mitos ou verdade. Eu sou o Rafael Monsanto, otorrinolaringologista. Se você gosta do conteúdo desse canal, clica no sininho, ativa as notificações e se inscreva no canal para receber sempre que eu postar conteúdo novo. A primeira pergunta que eu sempre recebo, de muita gente preocupada com zumbido, que acha que é secundário a alguma doença grave, é: vou morrer por causa do meu zumbido? E a resposta é não, você não vai morrer por causa do seu zumbido. Tá? O zumbido, na verdade, ele é um sintoma auditivo, ele não é uma doença em si. Então, normalmente o zumbido ele acontece secundário a alguma outra doença ou alguma outra alteração na audição, ou de metabolismo, ou estresse, ansiedade. Então tem uma série de problemas que podem levar ao zumbido. Então, a coisa mais prudente a se fazer se você perceber o zumbido é não se desesperar, agenda uma consulta com o seu otorrinolaringologista, que provavelmente vai pedir alguns exames de sangue, vai pedir uma avaliação auditiva e vai fazer uma avaliação bem completa para tentar identificar qual que é a principal causa do seu zumbido. Na maior parte das vezes, o zumbido está relacionado a algum grau de perda auditiva. Então, provavelmente nessa avaliação inicial, o seu médico vai solicitar uma audiometria para fazer essa avaliação auditiva e, quando necessário, vai complementar com alguns outros exames para fazer o tratamento necessário. A segunda pergunta que eu recebo sempre é: eu tenho zumbido? Eu tenho um tumor no cérebro? E a resposta é: provavelmente não. Como eu falei, a maior parte dos zumbidos eles estão relacionados a alguma causa orgânica e algumas causas que são potencialmente tratáveis, seja perda de audição, alteração no metabolismo, então pressão alta, diabetes, doenças metabólicas em geral, e algumas outras doenças que podem causar. Então, alguns tipos de tumores, eles podem realmente causar zumbido e perda auditiva, mas eles acontecem na minoria dos casos e na minoria das pessoas. Então é lógico, o diagnóstico ele vai ser baseado nesses exames que eu citei anteriormente e nessa avaliação clínica. Eventualmente, se o seu médico suspeitar que possa ser alguma lesão maligna, tem alguns outros exames, principalmente exames de imagens, que podem ajudar a descartar uma hipótese de alguma doença mais grave. Mas como eu falei anteriormente, a chance de você ter um zumbido causado por um tumor no cérebro é muito, muito pequena. De qualquer forma, é sempre importante procurar um otorrino para fazer uma avaliação correta e fazer o diagnóstico se for o caso. A terceira pergunta que eu recebo de uma forma muito recorrente, e talvez esse seja o maior mito que existe dentro da parte de zumbido, é: me falaram que o zumbido não tem cura. É verdade? E a resposta é não. O zumbido, ele é um sintoma, como eu falei anteriormente, então ele não é uma doença específica. Então, normalmente, para você tratar adequadamente o zumbido, é necessário você fazer uma investigação extensa para tentar identificar qual que é a causa do zumbido. Em alguns pacientes, que são a minoria dos casos, às vezes a gente não consegue realmente identificar qual que é a causa específica. Mas mesmo nesses casos, sempre tem alguma coisa para a gente fazer para tratamento de zumbido. Tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar aqui na descrição, que fala exatamente sobre os métodos de tratamento de zumbido. Então existem diversos de tratamento para zumbido e com certeza você vai se beneficiar de um deles. Nem todo mundo se beneficia de todos os tratamentos, então o tratamento às vezes ele demora um pouquinho, ele tem que ser adaptado de caso a caso, alguns tratamentos eles precisam ser feitos por um tempo mais prolongado, então é importante fazer a consulta, fazer o acompanhamento e tratar da forma que o seu otorrino te indicar durante a sua avaliação e o seu acompanhamento. Essa é também uma pergunta bastante recorrente e que eu recebo bastante. Pingar óleo, álcool, água oxigenada ou qualquer outra substância no ouvido ajuda a melhorar o zumbido ou pode melhorar o zumbido? E a resposta é não. Tá? Pelo contrário, nunca pingue nada no seu ouvido sem ter uma avaliação médica e sem ter uma avaliação criteriosa antes disso. Porque na maior parte das vezes, o que acontece? O canal do ouvido ele é fechado e tem o tímpano lá dentro. Então normalmente não há uma penetração dessas substâncias lá na parte de dentro. Mas se você tiver alguma doença inflamatória, alguma doença infecciosa, ou se você tiver uma perfuração no tímpano que você não sabe, essas substâncias elas podem ajudar a prejudicar mais essa infecção, essa inflamação, ou elas podem gerar uma perda de audição pior, e aí o zumbido pode também piorar.
Então eu vejo na internet algumas pessoas que ficam sugerindo pingar coisa no ouvido, ou fazer alguma manobra milagrosa, ou colocar aquele charuto que acende no ouvido. Por favor, não façam isso. Procure sempre o otorrino, sempre faça o tratamento adequado para tudo. E é importante saber que o ouvido é um órgão muito sensível. Então você tem que cuidar dele como se fosse uma coisa realmente importante, porque quando a gente perde a audição, realmente isso é uma coisa bem importante, pode prejudicar bastante a vida da gente. Então nunca faça isso sem uma orientação médica. Outra pergunta que eu recebo bastante é sobre a associação entre cera de ouvido e zumbido. Cera de ouvido pode causar zumbido? E a resposta é sim. Algumas pessoas que estão com zumbido no ouvido, eles na verdade estão com uma rolha de cera, isso prejudica a audição e pode gerar um zumbido. Nesses casos, é interessante você procurar seu otorrino para fazer uma limpeza adequada. Evite fazer limpeza com profissionais não médicos, porque isso pode gerar uma série de complicações. E até porque é importante fazer o diagnóstico correto, então é difícil às vezes de saber se é ou não cera. Então tem outras coisas, outras alterações, algumas infecções que podem simular simplesmente um abafamento no ouvido que é muito característico da cera. Então para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento correto é importante você procurar seu otorrino. Normalmente o zumbido causado pela cera ele costuma melhorar 100% depois da remoção, a não ser que você tenha alguma outra causa associada ou já tenha um zumbido prévio. Então é importante fazer essa avaliação sempre. E por último, a última pergunta é se eu vou ficar surdo por causa do meu zumbido. Essa pergunta também é bastante recorrente aqui, muita gente tem essa dúvida, e a resposta é não, é mito. Você não vai ficar surdo por causa do seu zumbido. O zumbido não vai te causar uma perda de audição. Porém, como eu já falei também, é importante saber que a principal causa de zumbido é a perda auditiva. Então, na verdade, a relação é inversa. A sua perda de audição pode estar causando zumbido, mesmo que você não perceba que você está com uma perda auditiva. Então, como eu falei anteriormente, normalmente a primeira etapa da investigação da causa do zumbido, ele passa pela realização de uma audiometria. Às vezes você tem uma perda de audição muito leve que nem você percebe que tem. Então por isso é importante fazer essa avaliação com o otorrinolaringologista, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Era sobre isso que eu queria falar hoje, então espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre zumbido e também que tenha ficado claro que o objetivo final é sempre você procurar um médico para fazer uma avaliação, tanto da parte da audição quanto da parte do metabolismo, e tentar fazer um diagnóstico do zumbido. Evite procurar soluções caseiras ou soluções da internet, que isso pode ajudar até a prejudicar um pouquinho o seu zumbido. Tá? Então é importante fazer um segmento correto, com seu otorrino, com seu fonoaudiólogo. Se tiver algum grau de perda de audição, utilizar os aparelhos auditivos ou utilizar alguma outra estratégia de reabilitação, que existem diversas para os mais diversos problemas. E lembrando sempre que esse canal ele tem um conteúdo meramente informativo e não é meu objetivo de forma alguma querer prescrever tratamento pela internet. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou responder à medida do possível. É lógico que algumas questões eu não consigo responder sem um atendimento presencial, então se eu não puder responder, me desculpem, mas eu vou fazer o possível para responder a todos. E de novo, se você gosta do conteúdo, se interessa, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Obrigado e até a próxima!